impedimento, demonstrar um impedimento para que o locatário permaneça no imóvel, pode ser que implicitamente aí esteja constando o pedido de despejo, de retomada. Então, quando o próprio pedido, que deveria constar de uma ação autônoma, de uma ação própria, consta implícito naquela razão de contestação, naquele argumento de contestação que visa impedir os direitos do autor, nós falamos que essa ação tem caráter dúplice. A ação renovatória de locação empresarial visa impedir a que o locador se mantenha naquele imóvel. Portanto, quando visa impedir a que o locatário, quando visa impedir a que o locatário se mantenha no imóvel, implicitamente já está pedindo a retomada daquele imóvel. Portanto, seu despejo. Logo, a ação renovatória de locação empresarial, inclusive por um conforto doutrinário, ela tem caráter dúplice. O caráter dúplice da ação renovatória de locação empresarial está aí patente em diversas doutrinas. Assim, aqui eu posso citar a doutrina do professor Silvio Capanema, que é um clássico relacionado com o tema locação. E aqui, no tema de hoje, a locação empresarial. Agradeço de coração a participação de todos os telespectadores, participações excelentes que trouxeram para cá, que trouxeram para o nosso programa grande qualidade. Os aguardo para o próximo bloco, o X da questão. Vamos discutir duas questões relacionadas com o exame de ordem. Vamos lá, seguindo aí para o X da questão. Bom, aqui nós temos a necessidade dos comentários atinentes relacionados com duas questões do exame de ordem que claramente já vieram nas provas anteriores e agora servem para o nosso estudo. Eu gosto bastante de trazer essas questões porque aqui dá para fazer um paralelo, dá para traçar um paralelo entre aquilo que é o modo utilizado na sala de aula para as explicações, para alcançar a didática e a forma como as questões vêm aí no exame de ordem. Quando eu digo desse modo, eu digo que a didática ela tem que ser relacionada com o formato do exame. Vejam lá que alguns termos técnicos são utilizados e que a princípio pode até transformar a aula numa aula um pouquinho mais complexa, mas logo esses termos acabam se relacionando em nossas mentes com aquelas matérias, no caso aqui com a matéria do direito empresarial, de uma maneira tranquila. Fica como aprender um novo idioma. Então veja que logo na primeira pergunta nós conversaremos a respeito de um termo técnico ou de alguns termos técnicos que foram tratados, que foram relacionados com a didática trazida no bloco tema do dia. Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão sobre locação empresarial no exame de OAB. Vamos lá. Na locação empresarial, alternativa A, o prazo da locação é desnecessário para a aquisição do direito de inerência ao ponto. Aquisição do direito de inerência ao ponto está aí algo que poderia ser tratado com expressões mais didáticas. Porém, o exame de ordem pergunta desse modo, justamente porque este é o modo em que a matéria está relacionada na lei, na doutrina e na jurisprudência. Então, é importante já fazer com que o candidato ao exame da OAB se relacione tranquilamente com esses termos, que, aos poucos, com o tempo, eles vão ficando automáticos em nossa mente, tá? Então, já percebemos aí em relação à primeira alternativa, a alternativa A, que é uma alternativa incorreta. Não é muito difícil perceber. O prazo da locação é desnecessário? Nós conversamos sobre diversos prazos. Conversamos que o prazo é necessário, sim, e inclusive é necessário que exista uma contratação que ultrapasse 5 anos, ou por um contrato só, ou por diversos contratos ininterruptos. Então a alternativa A está fácil de afastar, é errada. B. O locador não pode pedir o imóvel, mesmo que tenha proposta de terceiro em melhores condições. Nós já conversamos e sabemos que aqui não há que se falar apenas em proteger os direitos do locatário empresário. Há também a proteção dos direitos do proprietário locador, que é o proprietário da propriedade
imobiliária. Então, existem algumas hipóteses em que é possível a retomada do imóvel. Havendo melhor proposta de terceiro, o imóvel pode sim ser retomado. Alternativa B também é fácil, é tranquila de ser afastada. Vamos conversar agora da alternativa C. Então, alternativa C. A ação renovatória deve ser distribuída nos 6 meses posteriores ao final do contrato. Não, conversamos a haver um prazo decadencial. Um prazo decadencial que é de 1 ano no máximo e 6 meses no mínimo. Então, entre 1 ano e entre 6 meses antes de terminar o contrato de locação. Então, numa locação de 5 anos, a partir do 4º ano já é possível ajuizar a ação renovatória. Esse direito só existe no primeiro semestre do último ano. No semestre final, já não existe mais esse direito. Quanto mais falar em 6 meses posteriores ao final do contrato. A alternativa C também está errada. Vocês vejam aí por que é tão importante estudar as alternativas, alternativa por alternativa. Já excluímos 3, portanto a D pode ser a alternativa correta. Vamos analisar agora a alternativa D. O desenvolvimento da mesma atividade mercantil é considerado requisito essencial para a propositura da ação renovatória, sim, e durante o prazo de 3 anos na mesma atividade. A alternativa D é sim a alternativa correta. Então, conseguimos destrinchar alternativa por alternativa naquilo que conversamos a respeito do tema do dia. Vamos verificar uma próxima alternativa. Vamos lá. Na próxima alternativa, temos assim, o enunciado. É característica do contrato de locação de espaço em shopping centers. A. Então, vamos para a alternativa A. Inexistência do direito à renovação compulsória do contrato de locação. Não. O legislador escreve muito pouco a respeito da locação de shopping center, mas tem algumas considerações que ele faz. A proteção existe em relação ao shopping center, a essa locação, então existe proteção. Uma outra questão, não é possível falar em retomada do imóvel para uso próprio, portanto as outras retomadas sim são possíveis. Então, e este contrato de locação de shopping, que ao bem da verdade é um contrato de cessão de uso de espaço em empreendimento imobiliário chamado shopping center, este contrato ele é tomado por até um desequilíbrio muito grande em que o princípio da autonomia da vontade das partes prevalece. Tá? Então, o legislador ele prevê muito poucas hipóteses em que há uma ingerência da norma, do legislador, uma imperatividade da norma. Na maioria dos casos mesmo, o que nós temos é o princípio da autonomia da vontade das partes. Tá? Mas isso já nos faz afastar aí a alternativa A, porque nós sabemos que a proteção se estende à locação em shopping center. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na B. Impossibilidade de o locador recusar a renovação com base no argumento de retomada do imóvel para uso próprio. Já conversamos. É possível a retomada? Sim. Do mesmo modo como a proteção do ponto empresarial àquele contrato de shopping center, portanto, o locatário envolvido nessa cessão de uso e espaço em shopping center, há também as hipóteses de retomada do imóvel, equilibrando a relação. Porém, apenas não é possível falar na retomada do imóvel para uso próprio, porque esse empreendimento nasceu para ser um empreendimento empresarial em que o empreendedor imobiliário está para garantir os direitos de espaço daqueles que são os seus lojistas. Ele não pode pedir para uso próprio, senão, do contrário, ao mesmo tempo, estaria como empreendedor e também como lojista. Então, ele não pode pedir para uso próprio. A B é a alternativa correta. Vamos estudar agora as outras duas alternativas, as alternativas C e D, e verificar quais são as incorreções naquelas alternativas, já que nós já localizamos a alternativa correta. Vamos lá? Alternativa C. Inexistência de prazo decadencial para que o locatário ingresse com a ação renovatória. O prazo decadencial é o mesmo. Nós já falamos que o prazo, embora seja um prazo que se relacione diretamente à ação renovatória de locação empresarial, o prazo a que se refere o legislador no artigo 51 da Lei 8.245 de 91, mais propriamente, especificamente no parágrafo 5º, ele é um prazo decadencial.
não é prescricional. Ele é decadencial porque ele se relaciona diretamente